por um, em nome de Jesus. Diga ainda com a mão no seu coração, diga: eu recebo a palavra de Deus como uma semente plantada no meu coração, que é um terreno fértil para dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Eu me abro para ser restaurado e discipulado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar de conexões espirituais. Nós temos falado sobre conexões entre pessoas. E falando-se de uma conexão espiritual nessa noite, a conexão com o entendimento das relações que precisamos estabelecer, dessas relações espirituais, da conexão espiritual que você precisa desenvolver. Nós precisamos entender que nós precisamos de pessoas. Você é uma pessoa que precisa de outra pessoa. Tem coisas que você só vai alcançar em outra pessoa. Tem coisas que você só vai entender em outra pessoa. Tem coisas que você só vai fazer através de uma outra pessoa. Pessoas precisam de pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é uma pessoa? Fala para ela, então você precisa de uma pessoa. Vamos lá para Lucas 5, versículo 4. Lucas 5, 4. Lucas capítulo 5, versículo 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Você consegue se identificar com a frustração de Simão Pedro? Imagina você, um trabalhador exímio, que estudou, que sabe fazer o que você faz, trabalhou a noite inteira, fazendo talvez um malabarismo entre dois empregos. Sábado nós gravamos o documentário, e quando o pessoal que estava aqui gravando o documentário, eu falei: vão embora não, que eu vou ali comprar uma comida para vocês. E estavam aqui gravando e tudo, e a gente foi lá no Habib's, e aí eu estava conversando com a moça, e ela disse que ela trabalha todos os dias em dois empregos. De dia ela trabalha no Center Shopping, ela sai do Center Shopping e vai direto para o Habib's, e aí depois ela vai para a casa dela. E ela fala que a rotina dela é muito cansativa, muito exaustiva, por causa dos dois empregos. Ela dá tudo o que ela tem, ela dá o seu melhor, ela se empenha. Muitos dão duro, trabalham em dois empregos, dão tudo o que podem, assiste o curso online, consome de maneira extrema cada informação, busca conhecimento, para depois experimentar uma decepção, como a gente vê, coloque por gentileza, na vida de Simão Pedro. Ele trabalhou exaustivamente a noite toda ele estava jogando as redes, e ele não pescava nada, e ele sabia o que estava fazendo, porque ele sabia pescar, ele cresceu com pescadores, o que ele mais sabia era pescar. Ele colocava a isca no anzol, lançava as redes várias vezes, repetidamente, esperando que aquele momento pudesse chegar, que as redes dele se enchessem de peixe. Porém, era frustrante todas as vezes que ele puxava a rede vazia, sem ter finalmente
o que Ele gostaria. Quantas vezes você espera um acordo, você espera uma promoção no seu trabalho, você espera uma oportunidade, você espera que as coisas comecem a melhorar no seu casamento e parece que as coisas continuam do mesmo jeito. E tudo que consegue é uma decepção atrás de outra, enquanto repetidas tentativas, as suas redes, todas as vezes que você puxa, você as tem vazia. Talvez você tenha puxado anos e anos da sua vida redes vazias. Você se esforça, você se dedica, estuda, trabalha, mas as suas redes não estão dentro dos resultados que você gostaria. Olha para a sua vida, olha para o seu casamento, para o seu chamado, para a sua relação com Deus. Quando você tem puxado as redes, elas estão voltando vazias. Quando você lança, todos os anos, 2023 já está acabando, faltam 3 meses para esse ano acabar. Qual o nível de redes cheias que você busca? Em dezembro, você vai puxar suas redes em 2024, 2023, e você vai ver quantos peixes nessa rede. Olha para cada área da sua vida. Tem testemunho? Quantos aqui fizeram o propósito que Deus chamou nessa madrugada? Levante a mão. Aleluia, amém. Nós temos que nos entregar mais, ouvir o que Deus nos fala através de pessoas. Vira para alguém e fala assim: Deus vai falar com você. Diga para outra pessoa: Deus vai falar com você. Mas tem um detalhe. Fala, mas tem um detalhe. Ele vai usar uma pessoa. Quem que Deus usou domingo passado para te chamar para o jejum, para a oração na madrugada? Quem que Deus usou? Seu apóstolo. Mas quem falou com você? Deus. Deus, Ele vai falar com você através de pessoas. E eu espero que você encontre pessoas de rastro, pessoas que têm genealogia, pessoas que têm história, pessoas que têm uma vida com Deus. Não estou falando pessoas perfeitas. Esses dias, uma certa empresária em Uberlândia, ela tem uma profeta particular. A profeta ora com ela, a profeta entrega a profecia para ela, a profeta unge ela, a profeta está na casa dela, a profeta acorda com ela, a profeta é profeta dela. É aquelas pessoas que só procuram profetas, mas não sabem de onde vem esse profeta, se esse profeta tem cobertura, se esse profeta tem casa, se esse profeta tem sobrenome, se esse profeta é ligado a uma cobertura espiritual. E essa mulher foi pega de surpresa. Essa profeta que ungia, orava com ela, estava usando crack, usuária de crack. E eu fico perguntando: meu Deus, que loucura é essa? Porque é muito mais fácil, nós temos as conveniências espirituais que chegam até mim, as conveniências espirituais que me servem, que estão do jeito que eu quero, da minha maneira, emocionalmente ferida, que eu quero que as pessoas relacionem comigo e que Deus fale comigo do meu jeito. E não é do jeito nosso. Nós precisamos entender os princípios das conexões espirituais. Essa pessoa ficou desesperada, porque aquela que orava, que profetizava, que ungia, que impunha as mãos, está agora há muitos anos na rua usando crack. Cuidado com profetas sem genealogia. Cuidado com profetas que não têm história, não sabe o histórico, o comprometimento com uma igreja local, que é pastoreado, que é discipulado, que é treinado, que está todas as semanas caminhando debaixo de um ensino, de um cajado, de uma conexão espiritual. Quantos estão me entendendo? E nós vemos então pessoas que elas estão se empenhando para mudar de vida, se empenhando para serem melhores, se empenhando na sua casa, no seu trabalho, na sua vida com Deus, no seu casamento, mas elas puxam as redes e as redes continuam vazias. Puxam as redes e as redes continuam vazias, porque nós estamos acostumados a andar nas águas rasas. Nós somos acostumados a sermos superficiais, relacionamentos superficiais. Quanto menos nós nos envolvemos, melhor. Eu não quero ninguém me discipulando, eu não quero ninguém me liderando. De fato eu não preciso de ninguém, eu preciso só de Deus. Eu preciso só ir na igreja domingo, ir embora para minha casa e não me relacionar com as pessoas da minha igreja. Você não estabelece conexão espiritual. Você frequenta uma igreja, mas você não estabelece uma conexão. Nós ficamos na posição atual
em vez de pedirmos uma promoção no nosso trabalho, nós ficamos ali naquela situação, em vez de esperar em algo melhor, e nós puxamos as nossas redes e elas estão vazias. As pessoas estacionam em relacionamentos, elas acreditam que elas só têm aquilo, e elas ficam anos e anos debaixo de um jugo, debaixo de uma dificuldade emocional, porque as águas rasas, elas parecem muito mais seguras, porque você olha e vê o fundo, é seguro, eu sei até onde os meus olhos estão alcançando o fundo dessas águas. Então para mim é muito mais confortável, uma zona de conforto, eu estou vendo, está no meu controle, está na minha segurança, continuar nas águas rasas. Mas o que você não sabe é que se você lançar essas redes nas águas rasas, você vai continuar puxando sem pegar nada, porque é a sua visão, não é a visão de alguém que te direciona, é uma visão que você tem. E se você é uma pessoa que precisa de outra pessoa que tem uma visão mais ampliada que a sua, você vai passar anos e anos da sua vida só puxando redes vazias por causa da sua limitação confortável, por causa que esse limite, porque está dentro do seu controle, está dentro dos seus conformes, está dentro daquilo que você acredita ser bom para você, então você joga a sua rede, porque eu estou vendo o fundo, mas eu continuo não tendo produtividade, não tendo melhoria, não tendo cura, não tendo prosperidade, não transformando a minha vida de graça em graça, não experimentando o overflow, o transbordo, a bênção abundante que Deus tem para mim. Eu continuo sempre vivendo naquele tempo e nunca vivendo o time de Deus, nunca tocando uma nova jornada espiritual em Deus, porque eu estou acostumado com o meu controle espiritual. Deus, o Senhor só vai agir aqui. Deus, o Senhor vai fazer isso aqui. Amiga, você só vai entrar aqui. Pastor, nessas águas é só desse jeito que eu quero que você relacione comigo. Nós ficamos num controle de águas rasas, impondo limitações, porque nos mantém atracados num porto seguro, nos mantém atracados no nosso conforto. Assim como no caso de Pedro, nós acostumamos a descobrir a maneira mais fácil de viver, a maneira mais fácil, colocando as máscaras nos nossos relacionamentos, e não de fato estabelecendo uma conexão espiritual com as pessoas, porque é muito difícil ir para águas que eu não vejo fundo. É muito desconfortável eu ir para um alto mar com o meu barco, com os meus irmãos, com a minha vida, com a minha família, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, colocar todo mundo dentro do barco e ir para um alto mar, para as águas profundas, porque o meu pastor falou que lá é onde eu vou pegar peixes, porque o meu mentor disse que aquela é a direção que eu preciso ir. Não, o pastor não sabe de nada, meu mentor não sabe de nada, meu discipulador, ele não sabe o que eu estou vivendo. Eu vou continuar nas águas rasas, lançando as minhas redes e puxando elas vazias, porque é o meu controle. Eu sou superficial, está raso, está confortável, é aqui que eu quero continuar. Eu quero que você leia novamente essa passagem, coloque aí por favor novamente, para você entender a fala de Pedro. O que Pedro fala? Primeiro Jesus chega e ele passou a noite toda jogando a rede. Gente, e Pedro era filho de pescador, e neto de pescador, e bisneto de pescador, e tataraneto de pescador. Eles eram a família dos empreendedores da pesca. Então eles sabiam o que fazer. Pedro acordava comendo peixe, Pedro brincava no mar da Galileia. Aquele menino, o Pedrinho, Simão, ele cresceu correndo às margens do lago da Galileia. Então ele sabia muito bem o que era mar para peixe e o que era mar que não era para peixe. Então Jesus disse exatamente assim para Pedro: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Só até aqui. É a mesma coisa de você chegar para mim e falar assim: apóstolo, você tem que pregar de outra forma, você tem que pegar ali atrás da parede, porque aí a pregação vai ser fogo puro. É você ensinar alguém. É como se Jesus chegasse para Pedro e falasse assim: eu sei como é pescar. Você não sabe pescar, vou te ensinar. Vai para as águas mais profundas e joga as redes. É como se eu chegasse para o Adilson e falasse: Adilson, eu vou te ensinar a administrar a sua empresa, você não está sabendo.
Agora eu vou fazer, é como se eu chegasse para o pastor Kev, falava, pastor Kev, deixa eu falar, esse projeto seu da engenharia é de outro jeito, você tem que fazer de outra maneira. Esse projeto aí não vai trazer sucesso, não vai trazer rentabilidade para você. É como se você ensinasse alguém a fazer o que ela cresceu aprendendo, o tataravô, o bisavô, o avô, o pai, e ele agora estava fazendo o que ele sabia muito bem fazer. É aí que as pessoas se fecham, porque não sabem ouvir a instrução de alguém. É a mesma coisa se chegasse aqui para o Zé e falasse, Zé, você regulou o som todo errado, você tem que pôr mais agudo, você tem que fazer agora mais grave, tirar um pouco. E o Zé trabalha com isso há muitos anos, 30 anos, e eu chegasse e falasse, não é assim que você tem que regular o som. Você precisa entender o que eu quero que você sente aí agora, é alguém chegar lá no lugar que você está, cansado de saber que está fazendo, e alguém falar assim, está errado, você tem que fazer de outra maneira. Você se fecha. É a mesma coisa chegar o pastor Lei e falar, pastor Lei, você está cortando o cabelo, você tem que cortar de outra maneira. Dessa forma você não vai prosperar, faz desse outro jeito. Ele vai fechar o coração. As pessoas, elas se fecham. Porque eu me fecho, é a mesma coisa que a pessoa fala assim, o apóstolo, você não está sendo um bom psicólogo, você tem que trazer assim os seus pacientes, você tem que fazer outra abordagem, você tem que sair dessa maneira. Eu vou me fechar. A gente se fecha quando alguém entra naquilo que você domina, quando alguém entra naquilo que você sabe fazer muito bem, quando alguém entra para te ensinar o que você está cansado de saber como fazer, quando alguém entra para te dar uma direção naquilo que você é PhD e sabe fazer muito bem. É a mesma coisa se alguém chegar para uma cozinheira e falar para ela, olha, cozinha de outra maneira, ela cozinha há 30 anos, e alguém chega, olha, se você fizer isso, por quê? Porque nós estamos engessados, e nós temos dificuldades de abrir mão do nosso jeito para sermos direcionados, porque você tem muita dificuldade de ser liderado, você tem dificuldade de ver de uma outra perspectiva, você muitas vezes tem uma cristalização mental, que não se abre para ser direcionado, você não se abre para pensar de outra perspectiva, para fazer um reajuste de outra maneira, mas você sempre fica com os mesmos resultados, você continua puxando as suas redes, e muitas vezes não está dentro daquilo que você esperava, você continua puxando as redes, porque você está cansado, sabe fazer muito bem o que está fazendo, mas você não é aberto para ouvir uma direção diferente, você não é aberto para ouvir uma orientação contrária àquilo que repetidamente você tem feito mês a mês, ano após ano, mas ainda não tem os resultados que gostaria de ter. Dessa mesma maneira, Pedro estava pegando as suas redes, atracando o seu barco nas margens do mar da Galileia, e Jesus chega e diz para ele assim, vai para as águas mais profundas e jogue as suas redes lá para pescar. Quem está acompanhando? O cara sabia o que ele tinha feito, ele era tataraneto de pescador, cresceu a vida toda pescando. Olha a pergunta, olha a resposta de Pedro, versículo 5. Ao que lhe replicou Simão, mestre, eu tenho trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando na sua palavra, na sua direção, no seu aconselhamento, na sua observação, na sua ponderação, no seu apontamento de rota, eu vou lançar as redes. Eu quero que você se coloque no lugar de Pedro. Você precisa entender, os seus projetos você apresenta para uma pessoa de confiança te orientar? Os seus sonhos enquanto finanças, família, você que é empresário, empreendedor e trabalha por conta própria, você procura orientação? Você procura alguém para dizer, olha, às vezes algumas pessoas me mandam pelo WhatsApp, eu lembro muito bem do Carlos Alberto, ele veio aqui um dia, pegou os papéis, abriu os papéis aqui no altar, falou, apóstolo, ó, essa é a casa, e eu não entendendo nada, gente, essa é a casa, aqui é o negócio que eu vou fazer, que é o projeto e tal, e eu não entendia nada, mas eu aceitei
olhar, verificar e entender o que ele estava falando, mas é difícil entender. E falei: vamos orar. Eu quero que o senhor ore por esse projeto. Eu quero que o senhor ore, abençoa esse, porque isso vai me dar tanto e tanto de prosperidade, de dinheiro, é uma bênção. Vou poder dizimar na igreja. Está falando: vamos orar. Oramos, colocamos diante do Senhor aquele projeto e ele foi abençoado. Por vezes, recebo também até do pastor Kevin, ele manda lá um projeto, uma casa. Gente, eu finjo que eu entendo. Bonito, é interessante. Olha aqui, tem um negócio aqui, uma linha tal, uns números, né? Eu falei: vamos orar, está abençoado em nome de Jesus, vai ter prosperidade. Um pastor, ele não tem conhecimento técnico, mas um pastor tem o conhecimento profético. Se você coloca o técnico debaixo do profético, se você coloca o seu conhecimento debaixo da revelação, debaixo de um cajado, debaixo de uma palavra, debaixo de um destino profético e apostólico, você prospera. Mas tem que ter coração humilde, tem que ter entendimento de que eu preciso de orientação. Por mais que você seja muito bom no que você faz, por mais que exaustivamente você tenha lançado as suas redes, porque você é muito bom no que faz, mas você é péssimo em receber orientação de alguém que não está dentro do seu nicho, mas que tem o poder de te profetizar, de te destinar a um lugar de sucesso. Quem está comigo? Você precisa entender que a obediência de Pedro sobre a palavra de direção de Jesus mudou a vida dele. A principal conexão que você precisa desenvolver é uma conexão espiritual com alguém que possa te mentorear. Se você não desenvolver uma conexão com a sua pastora, uma conexão com o seu pastor, uma conexão com o seu líder, com o seu apóstolo, com a sua apóstola, você não está sendo direcionado. Entenda algo: o seu pai e a sua mãe vão te levar até um lugar, mas o seu discipulador, o seu pastor vai te levar em outro lugar. Você nunca vai além se você não buscar mentalidades que possam pensar sobre a sua vida para conseguir te levar além. Mas a maioria das pessoas não sabem buscar ajuda, não tem humildade para receber a direção por outra perspectiva. As pessoas estão fechadas a serem direcionadas. As pessoas, elas não querem ser orientadas. E é interessante que os que buscam a direção, eles melhoram. Os que são humildes para receber uma palavra de destino, eles entram para outra rota e começam a prosperar de uma maneira absurda. E Pedro, ele sabia pescar mais que Jesus. Jesus era filho de carpinteiro. O que Jesus sabia de pesca? O que Jesus sabia de pesca? Nada. Mas Jesus, ele tinha a palavra de um pastor. Jesus, ele tinha a palavra profética. Jesus era o pastor de Pedro. Pedro era um empreendedor. Ele tinha um negócio, que era o negócio da pesca, muitíssimo lucrativo naquela época. Pedro, ele trabalhava para ele. Ele era um empreendedor, ele fazia o horário dele, tanto é que ele pescou a noite toda, porque era o trabalho dele. Ele sabia pescar desde que ele nasceu. Ele conhecia como arrumar uma rede, se a rede quebrasse, estourasse, arrebentasse. Ele sabia porque, como eu disse, ele passou anos da sua vida aos arredores do mar da Galileia. Mas naquele momento ele não estava pescando. Naquele momento as redes estavam vazias. Naquele momento ele não tinha o resultado que ele gostaria. E ele ouve de Jesus uma nova direção. Ele aprende, ele ouve, ele obedece, mas primeiro ele ouve. Ele submete a liderança e a orientação que Jesus traz para ele. Você pode ter trabalhado e não ter avançado, mas você não busca aconselhamento, você não busca orientação. O seu negócio, o seu casamento, o seu relacionamento com Deus, a sua célula fica parado, porque você não se sente na posição de buscar uma orientação. A sua família não avança, o seu casamento não vai, as suas finanças não melhoram, você não desenvolve uma conexão com Deus, porque você não aprendeu a ouvir a voz do seu líder, a voz da sua pastora, a voz do seu pastor.
Pessoas que só entram e saem da igreja não quer dizer que estabeleceram uma conexão espiritual. E Pedro só fez porque ele tinha uma conexão espiritual com Jesus. Pedro, ele sabia muito mais de pescaria do que Jesus. E Pedro não ouviu Jesus porque Jesus sabia pescar. Pedro ouviu Jesus porque Jesus era o seu pastor. Pedro ouviu Jesus porque Jesus tinha visão profética, porque Jesus tinha uma palavra de peso nos negócios de Pedro, porque Jesus tinha uma palavra de autoridade. Entenda algo, porque aquilo já estava conectado no plano espiritual, o relacionamento que ia acontecer entre Jesus e Pedro. E tem coisas que você vai avançar e melhorar e prosperar ouvindo uma direção de quem você escolhe se submeter, de quem você escolhe aprender, de quem você escolhe ser pastoreado, liderado, orientado. Se você não entender o princípio da hierarquia espiritual, você não avança no reino de Deus. Por isso que sua vida sentimental está desse jeito, por isso que a sua vida espiritual está dessa maneira, por isso que os seus projetos financeiros não avançam, e por isso um tanto de outras coisas, porque você está conectado a pai, ou talvez a mãe, a situações que te levaram até um lugar. O ensino de Pedro era do pai, agora ele ouviu um pastor e ele foi além. Você tem dificuldades de romper e de estabelecer a verdadeira conexão que vai te fazer ir muito além. Você precisa desenvolver uma conexão espiritual e não mais emocional com as pessoas. Quando você desenvolve uma conexão espiritual com alguém que te norteie, não com uma profeta particular, não com alguém que está te dizendo, falando a profecia que você quer ouvir, ministrando o que você quer aprender, mas alguém que te pastoreie, que te confronte, que às vezes não vai te ouvir, que às vezes não vai te responder, mas tudo faz parte de uma conexão espiritual. Você precisa entender com alguém que te mostre e que te fale para ir além, mesmo você sendo PhD do que você faz, mesmo você tenha uma visão técnica e muito absurda daquilo que você faz, mas quando você entende que aquela pessoa tem um peso profético na sua vida, aquilo faz total diferença. Você precisa conectar os seus padrões e dividir com a sua vida com eles, os padrões de vida, o padrão espiritual. Fala, olha, eu preciso mudar esse padrão de vida, eu quero melhorar minha vida com Deus, eu quero melhorar minha vida com a minha esposa, eu quero melhorar a minha vida em tal situação, e eu preciso de uma orientação, de aconselhamento. Você precisa entender que só avança se você cumprir um princípio espiritual. E eu te pergunto, você tem cumprido essa conexão espiritual? Nós estamos fechando essa série de ministrações, e talvez uma coisa tão simples, que você é acostumado a não ter pastor, você foi acostumado a não ter pai, a não ter uma orientação espiritual sobre a sua casa, uma orientação espiritual sobre a sua família. Você passou anos e anos se desconectando de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja, e não se submetendo. Não, o pastor fez aquilo, eu não quero mais, eu quero ir para outra igreja. Aquela líder foi, não, eu quero ir para outra célula. Você é uma pessoa que não deixa ser curado nessa área, você não se submete, e está aí uma questão que está atrapalhando a sua vida anos e anos, porque é uma resistência que você criou dentro de você, e a resistência impede uma grande transformação. Diga comigo, toda resistência impede uma grande transformação. Eu quero te dizer uma coisa, se você está encontrando uma resistência, é porque do outro lado dela tem uma grande transformação. Então, se há uma resistência, abraça ela, enfrenta ela, trabalha nela, porque Deus vai te transformar. Aprende, pega esse insight aí na sua vida. Toda resistência aponta para uma transformação. Diga isso para alguém. Jesus teve pastor? Teve. João Batista foi o pastor de Jesus. João Batista liderou Jesus. João Batista era primo de Jesus, mas naquele momento se tornou o pastor dele. E eu quero te perguntar, tem muita gente dizendo que você não precisa de pastor, que você não precisa. Não precisa de pastor não. Eu lá na minha casa, eu vejo o YouTube, no Instagram, vou no culto quando eu quiser. Então por que na Bíblia está escrito que nós precisamos de pastor? Coloca aí Efésios 4, versículo 11. A Bíblia diz que nós precisamos de pastores. Tem gente que fala que você não precisa de pastor, está te enganando e está criando uma rebeldia no seu coração.
ou porque você se acha muito melhor do que ele, do que ela, que está lá toda semana te pastoreando, te liderando, orando pela sua vida, te recebendo na sua célula, na casa dele ou na sua casa, fazendo uma célula. É autoridade espiritual, é hierarquia. As pessoas não mais entendem o que é honrar, o que é entender o que Deus estabeleceu para que o corpo seja edificado. Efésios 4:11 diz: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós precisamos entender no versículo 12, e qual que é a finalidade desses 5 ministérios? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que você seja abençoado. O que é edificado? Para que você construa a sua família, para que você edifique as suas finanças, para que você edifique o seu casamento, para que tudo que é ligado a você esteja debaixo de uma edificação. Por isso o Senhor estabelece os ministérios, o pastorado dentro de uma igreja, para fortalecimento da própria igreja. Hebreus 13, versículo 17, fala sobre como você tem que se portar diante do seu mentor espiritual, daquele que te lidera, daquele que está cobrindo a sua vida. Hebreus 13, 17, diz assim, pode colocar por favor: sede obediente aos vossos líderes espirituais, e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Então aqui a palavra do Senhor nos ensina que precisamos ser obedientes aos líderes espirituais. Obediência não gera concordância. Diga isso para alguém bem forte. Diga para outra pessoa essa mesma frase. Você consegue? Obediência não gera concordância. A Bíblia diz: submetei-vos a vossos pastores, obedientes aos vossos líderes espirituais, e sejam submissos à autoridade que eles exercem. Que autoridade é essa? Autoridade espiritual. Quando está doente, chama o pastor para orar. Quando está precisando de uma bênção, chama o pastor para orar. O líder da célula, o pastor. Jesus foi batizado, Jesus se submeteu a João Batista. Para que você se submeta a alguém, você tem que reconhecer a autoridade que ele exerce sobre a sua vida. E João Batista falou assim: não, Jesus, pelo amor de Deus, eu não sou digno de nem desatar as sandálias dos seus pés. E Jesus falou assim: mas eu me submeto à sua autoridade. Vamos cumprir a justiça. Eu estou aqui para que toda a justiça se cumpra. Jesus disse que precisava se submeter a alguém para que cumprisse toda a justiça. Jesus disse: mas eu vou me submeter a você, João Batista, porque eu preciso ser batizado, eu preciso ter alguém que me cobre, para que eu entre dentro da legalidade de um princípio, de uma hierarquia espiritual. Eu preciso fazer uma conexão espiritual. Jesus, ele fez toda a situação legal, jurídica, espiritualmente falando, para que ele tivesse acesso e legalidade, para entrar com legitimidade na posição de um Salvador. E um desses momentos, ele teve, no principal momento da sua vida, ele teve que entrar debaixo da autoridade de João Batista. Ele teve que se submeter à autoridade profética de João Batista, porque Jesus, ele não podia se batizar. Ele pegaria e falaria: eu me batizo em meu nome, eu me batizo no nome do meu Pai, no nome do Espírito Santo e no meu nome. Não, Jesus não foi arrogante e rebelde como muitos são. Não, eu me pastoreio, eu não preciso da pastora, eu não preciso do pastor. Se Jesus Cristo se submeteu a uma autoridade profética e pastoral, quem você acha que você é para não se submeter? Quem você acha que você é? É um arcanjo acima de Jesus? É alguém muito especial, mais especial do que Jesus? Porque até Jesus
se submeteu à autoridade do seu pastor João Batista. Falou: você que precisa me batizar, eu me submeto à sua autoridade. Se Jesus se submeteu, ele tomou o lugar de um pecador, se submeteu para ser batizado por seu primo, reconheceu a autoridade do seu primo, João Batista. Eu quero que você entenda, que se deixar pastorear, é reconhecer a autoridade da pessoa sobre a sua vida, que tem uma palavra que te desata, que tem uma palavra que te destina. Se submeter a um cajado e orientação, é estabelecer uma conexão espiritual. A pessoa não tem um conhecimento técnico, mas tem a unção profética. Pedro, ele se submete ao comando de Jesus. Filho do carpinteiro disse: eu trabalhei com madeira, mas deixa eu te falar, com pesca aqui eu te dou outra palavra. Jesus não sabia de pesca, mas Jesus tinha o apostólico, o profético. Jesus era o mentor, o mestre que cuidava e direcionava, que levaria Pedro a ser o líder de uma equipe de 12 homens, que faria o ministério, o evangelho chegar até onde chegou. Posso ouvir um amém? Pedro disse que sabia pescar, mas que Jesus sabia profetizar. Deus vai te usar naquilo que você sabe fazer. E às vezes o que você não sabe, o que você sabe fazer, não está dando resultado. Você precisa de uma palavra profética. Você precisa aprender o que é ter um pastor, uma conexão espiritual com alguém que dá um destino para aquilo que você sabe fazer, mas que não está dando resultado. A Bíblia diz que quando você ouvir os seus profetas, você vai prosperar. A Bíblia diz que quando você entender e obedecer os seus profetas, os seus pastores, você vai prosperar. Coloque para mim, por favor, Pedro, 2 Crônicas 20:20. 2 Crônicas, capítulo 20:20. Olha o que diz: no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis seguros, e confiai nos profetas do Senhor, e sereis bem-sucedidos. Quem está entendendo? Faz assim, quem está recebendo essa palavra. A Bíblia diz para você confiar nos pastores, nos profetas, e você vai o quê? Empobrecer, ter uma vida de opróbrio. É isso? É isso, igreja? Não. A Bíblia diz que quando você confiar nos profetas, quase, hein? Você confiar nos profetas do Senhor, se você obedecer os profetas, você vai prosperar. Sereis bem? E Pedro confiou no profeta dele? Pedro aceitou a palavra. Quem está comigo? Pedro aceitou a palavra do profeta? Pedro aceitou a direção do seu pastor? Pedro acreditou no profético? Mas o seu profeta era pescador? Não. Aí que está a questão da humildade. Confie nos seus profetas e prosperareis. Acreditem, confia no Senhor, estarão seguros. Mas quando você acreditar na direção de um homem de Deus, você vai prosperar. Aqui tem que andar no horizontal e no vertical. Quem está aqui na terra sendo direcionado por Deus na minha vida? E quem que está no céu me guiando cada passo que eu dou? Eu estabeleço essa conexão. Eu acho, não, a outra eu não preciso. Eu estou aqui caminhando 10 anos, 20 anos, 30. Você nunca estabeleceu uma conexão espiritual com alguém que te cobre espiritualmente, com alguém que realmente te desate, com alguém que realmente te pastoreie, com alguém que você permita entrar nas suas emoções e te destinar para algo melhor. Alguém está comigo? Pode dizer amém? Você tem que estabelecer uma conexão vertical, mas entender que na terra você também precisa do profeta. Então eu confio no Senhor, estou seguro, mas eu estabeleço uma conexão espiritual com o profeta e eu vou prosperar. Entenda isso. As águas profundas, o mar alto, eu entendo na minha vida debaixo de uma direção profética. Eu vou para o mar alto, eu vou para águas profundas, quando eu entendo uma visão fora do meu nicho, fora da minha luta, fora da minha guerra.
tem alguém que está ali me cobrindo, alguém que está olhando por fora, alguém que está orando por mim, alguém que talvez nem está orando, mas ele tem uma unção diferente para te cobrir e te dar uma palavra naquilo que você está vivendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você não vai para frente se você não desatar essa resistência na sua vida. Não vai, não adianta ser crente 50 anos, mas você não se submeter a um profeta para prosperar. E de cara Jesus já foi quebrando isso na vida de Pedro. Pedro, deixa eu te falar uma coisa, você sabe isso aqui, mas essa parte aqui eu entendo. Se você juntar o técnico com o profético, você vai ter suas redes cheias de peixe. Quem entende essa palavra? O mar alto é onde tem as águas profundas. Os relacionamentos, eles precisam ser mais profundos. Volta lá para mim, Pedro, lá em Lucas 5, versículo 4. Lá em Lucas 5, versículo 4. Vai para as águas mais profundas. Fala para a pessoa que está ao seu lado: quando você ouvir os seus profetas, quando você ouvir o seu pastor, você vai ser destinado a águas mais profundas. Eu não tenho ouvido de ovelha, então eu nunca vou ouvir o meu pastor, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Se eu não estabeleço um ouvido de ovelha, eu nunca vou ser pastoreado. Se eu não tenho um coração de ovelha, eu nunca vou ser. Você tem que ter autoridade de leão, posicionamento de leão, mas um coração de ovelha. Se eu não desenvolvo um ouvido para ser pastoreado, para ser direcionado, mesmo que o meu ouvido saiba muito mais do que aquele que está falando, mas aquele que está falando tem uma voz profética, e o meu ouvido profético vai ouvir a direção dele. Mas você tem uma resistência: meu pai não foi caridoso comigo, meu pai não foi carinhoso, minha mãe. Então aí você faz uma contra-transferência para o seu pai, achando que o pastor é o seu pai, achando que a pastora é sua mãe, achando que o líder é o seu pai. Aí você não teve aquela conexão e não quer ter com ninguém. Mas essa é a maior resistência da sua vida, que oprime e que impede das suas redes serem cheias. Por isso que as suas redes sempre continuam vazias, porque você não estabelece a conexão espiritual. O mar alto é para quem tem profético, as águas profundas é para quem estabelece submissão a um cajado. Porque então Deus não colocaria pastores, Deus não levantaria pastoras, Deus não levantaria líderes espirituais para edificar a igreja. Relacionamentos rasos não têm intimidade, relacionamentos rasos não se constroem com grandes conexões. Você precisa entender que para construir relações profundas e verdadeiras, conexões espirituais, você precisa ouvir alguém que te oriente, e você se submeta ao cajado dele. Para ir em águas profundas, você precisa ouvir Jesus te direcionar, e ele vai ouvir alguém para falar com você. Quantos estão entendendo essa palavra? Relacionamentos profundos produzem pescarias milagrosas. Diga isso para alguém: relacionamentos profundos produzem pescarias milagrosas. Fala. Você tem um relacionamento profundo com o seu pastor, com a sua pastora? Quando Pedro obedece a Jesus, ele está se submetendo ao conhecimento profético dele, e leva em consideração o que ele está falando. Só um relacionamento de confiança e de submissão leva essa pessoa para lugares profundos, para o mar alto, para as águas que são mais profundas. Águas são mais profundas. Você só vai para águas que são mais profundas, mesmo sendo totalmente entendido do que você faz, se você tiver um ouvido humilde para ouvir a voz profética, a voz de direção naquilo que você está acostumado a fazer. Só um relacionamento de confiança e de submissão leva essa pessoa para lugares profundos, para lugares frutíferos, onde as suas redes se encherão de peixes. A tentação é de responder como peritos que nós somos, não é? Que ele está, que ele sabe? Não sabe nada, nunca pôs a mão no tijolo, nunca pôs a mão na tesoura para cortar um cabelo. Que ele está querendo falar aqui, da forma que eu trabalho? Está enxeretando o que deve, como homem que pertence a uma terceira geração de pescadores,
Eu fui ensinado com o melhor pescador da Galileia, de Tiberíades. Meu pai é conhecido, meu avô é o perito da pescaria de Tiberíades. Como uma mulher? Não, eu cozinho, eu sou a terceira geração de cozinheira. Eu sou uma masterchef de cozinha. Eu sei muito bem fazer um arroz, um feijão, uma carne. Nós temos essa tendência natural, humana, de proteger o nosso território, de proteger o que a gente sabe fazer, de defender a nossa especialidade, naquilo que somos peritos. Mas observe Pedro, como ele responde. Vamos lá para o versículo 4, está aqui, né? Vamos lá para o 5, mestre. A palavra que Pedro usa, não é o filho de carpinteiro, ou o orador do muro das lamentações, ou o subidor de monte, não. O que Pedro responde? Mestre, mastermind, mente brilhante, mente que vê além, a mente dos downloads, a mente dos insights, aquele que vai apontar uma rota diferente da qual eu não consigo ver. Mestre, tendo trabalhado, ele conta, ele fala, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada, mas, porque é você que está dizendo, eu vou fazer de novo. Eu dou 30 segundos para você pensar nisso. Até beber uma água na nossa xícara nova, vocês gostaram? Pensa nisso. Vou deixar aqui, né, para ficar bonito nos stories. Pensa nisso. Trabalhei, não fez nada. E a pessoa fala assim, não, é que você precisa fazer diferente. Fala, não, então, debaixo da sua palavra, eu vou fazer diferente. Pedro, ele disse, mas como você é a boa palavra profética na minha vida, como você é a que me dá destino, é que me manda, no sentido profético, me direciona, eu vou te ouvir, eu vou fazer exatamente o que você está me orientando. Se as pessoas fizessem exatamente o que nós pastores falamos para elas, elas seriam muito mais felizes. Porque em 2 Crônicas 20:20 diz, se você ouvir exatamente o profeta, você vai prosperar. Mas as pessoas, elas fazem o que elas entendem do que o mentor falou, não o que exatamente ele disse. A maioria das pessoas fazem o que elas entendem, não o que foi para fazer. Quem está comigo? Não tem erro. Se você fizesse exatamente o que é orientado, você seria muito mais feliz. Mas as pessoas não gostam, elas acham que são melhores, elas acham que não, ele não entende. Fazer o que o mentor te falar é acertar, fazer o que você entendeu do que ele falou é errar. Mas Pedro estava cansado de errar, e ele quis, não, eu vou ouvir, eu vou me submeter a essa conexão espiritual. Há uma humildade e um respeito subtendidos na resposta de Pedro. Pedro, ele sabe o suficiente sobre quem aquele homem é, para não despachá-lo rápido. E talvez ele sinta que não tem nada a perder. Aquela altura, afinal ele ficou tanto tempo, da noite toda, apenas para ver suas redes vazias. Por que não aceitar um conselho de quem tem uma visão profética sobre a sua vida? E como ele é recompensado pela sua obediência? Há uma grande recompensa para quem obedece. Não há somente peixes nas águas profundas, para as quais Jesus o dirige. O que teve lá? Tantos peixes que as redes de Pedro começaram a se romper. Quem está entendendo essa palavra diz amém. Há tantos peixes que ele precisa sinalizar para o outro barco vir ajudar. Há tantos peixes que não um, mas 2 barcos tão sobrecarregados que correram o risco de afundar. Há algo na água que está além
da imaginação de Pedro. Há algo nas águas profundas, há algo no mar alto. Existe um lugar que somente o profético vai te levar, existe um lugar que somente o apostólico vai te ativar. Existe uma água, existe um mar, existe um lugar dentro do que você já está acostumado a fazer, que só vai dar certo se você ouvir uma palavra profética e obedecer e agir debaixo dela. E você vai ver que parece que até o tubarão vai querer comer a sua isca. Parece até outros peixes vão querer entrar e pular dentro da sua rede. Quem está entendendo o que eu estou falando? Imagina só, várias vezes seguidas seus esforços provaram ser inúteis, fúteis, sem produção, sem resultado, mas uma palavra de direção está sinalizando para Pedro uma abordagem diferente, um caminho pelo qual ele não caminhou. Imagina ele sorrindo educadamente, concordando, delicadamente, sem expressar mestre, ávido por agradar o seu mentor, ávido por dizer, não, eu vou responder a sua chamada, a sua direção, vou ser obediente ao que o Senhor está falando, apenas para descobrir que ele não apenas sabe onde os peixes estão, mas ele o dirigiu ao maior carregamento de peixes da sua história de vida. Você resiste ao pastorado, porque de trás desse pastorado está ativando uma grande transformação. O que você está resistindo é o que está destruindo a sua vida. O que você mais está resistindo é o que está atrapalhando o melhor momento da sua história. Muitas vezes nas nossas vidas, o nosso desenvolvimento espiritual, no casamento, na vida profissional, no seu chamado como líder, ganhando vidas, cumprindo o seu dom, o seu talento, de você viver a maior auge da sua vida, está em obedecer uma direção do seu pastor. Ajudar está em entender a ajuda espiritual, o direcionamento, para que você avance até o próximo nível. Até o próximo nível. Existe um outro nível atrás da barreira que você tem em se submeter à autoridade espiritual. Nós vemos pessoas ganhando almas, abrindo células, prosperando as suas empresas, casando, tendo filhos, multiplicando. Você vê as pessoas sendo felizes, sendo abençoadas, tendo as suas vidas prosperando. E muitas vezes você vê que as coisas na sua vida não acontecem. Tudo isso se chama falta de humildade para ouvir a voz de quem pode te direcionar. Humildade para estabelecer uma conexão espiritual com quem tem o objetivo profético na terra, de apontar rotas para você, de mostrar o mar alto, de mostrar onde estão as águas profundas, aonde você vai lançar as suas redes, com estratégia, bem no lugar onde todos os peixes estão. As conexões espirituais, elas têm a finalidade de conduzir a lugares que você nunca foi, a viver o que você nunca viveu, a falar o que você nunca falou, a pensar o que você nunca pensou, e a acessar ambientes que você nunca imaginava acessar. Numa conversa minha da posse, algumas pessoas que deixaram ser pastoreadas, foram para Israel. Falaram assim, quando elas chegaram em Israel, choraram no Muro das Lamentações, falando assim, eu nunca acreditei que eu estaria aqui. E está, porque acreditou no destino profético, acessou um ambiente que nunca imaginou poder acessar, porque se submeteu à orientação pastoral, acreditou. Isso é só um detalhe de tantas coisas, de tantos testemunhos, que as pessoas vivem por ouvir, e acreditar nos seus profetas e prosperar, de acreditar que o mar raso, é eu que te direciono, mas quando ele me fala para ir para um lugar que eu desconheço, é o profético, e eu vou confiar na palavra dele, já não está dentro da minha capacidade de confiança. Quem está entendendo essa palavra? As conexões espirituais entre uma ovelha e um pastor, entre um discípulo e um discipulador, pode te levar a pescar peixes que você nunca pescou em toda a sua vida, em toda a sua história. Qual é a área que a sua rede está vazia? Qual é a área da sua vida que as suas redes não pescam? Qual que é a superficialidade que você decidiu caminhar? Não relacionar com conexão espiritual, só participar naquilo que é conveniente para mim. O que é não conveniente, eu
fica na sua, fica lá, e eu não vou ter relacionamento, não é conveniente, eu não quero me aprofundar, eu não quero obedecer, eu não quero me submeter à sua voz profética. Mas se você virar essa chave hoje na sua vida, e entender que você precisa de um pastor e de uma pastora, de uma voz profética sobre a sua vida, você vai entrar em lugares onde as suas redes vão transbordar de peixes. Nesse momento, quem entende, fala amém. De mudar o seu posicionamento, precisa ter humildade de ouvir e fazer, mesmo que você tenha mais experiência do que ele, e a resposta não está no conhecimento técnico, mas na autoridade profética de direcionar a sua vida. É como um jogador de futebol, que ele tem que ajustar o ângulo do chute que ele faz para o gol, ou talvez um jogador de basquete, que tem que fazer uma passada mais rápida, e o treinador fala, não faz assim, faz dessa maneira, porque dessa maneira a probabilidade de você alcançar é melhor. É você entender que mesmo você seja muito bom no que faz, você é humilde para falar, não, então eu vou fazer exatamente o que você está falando, eu não vou adaptar. Não, Pedro, ele não falou assim, não, Jesus, eu vou, no mar alto, não, mas eu vou ali mais para a esquerda, naquele que é o mar médio alto, eu vou para as águas meio profundas. É o que todo mundo faz, fingem receber a palavra profética, o que a maioria faz. Pedro fez exatamente o que Jesus falou. Diga para alguém, Pedro fez exatamente o que Jesus falou. E então aquele jogador de futebol, ele ouve o técnico, aquele jogador de basquete faz o que foi orientado, e ele então melhora, ele avança, ele vai além, porque ele entendeu a autoridade profética sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Quem está me entendendo faz assim, quem está entendendo? Só quem está entendendo. Essa é uma noite de ensino, e tem que destravar a sua mente. Você precisa receber esse download de obediência na sua mente. A chave é não permitir que a nossa frustração, das nossas decepções passadas, da nossa complacência presente, ou nosso orgulho pessoal, nos seguem. Não, eu não vou acreditar, eu não vou aceitar esse direcionamento, eu não vou entrar nessa oportunidade de ouvir, buscar orientação pastoral, apostólica, profética, do meu pastor, da minha pastora, do meu apóstolo, da minha apóstola. Não, eu quero andar naquilo que eu vou ficar na água rasa, eu não vou ser profundo no meu relacionamento, e não vou buscar orientação sobre essa área na minha vida. Eu vou só entrar no culto e sair do culto. Na multidão dos conselhos você encontra a sabedoria, e a sabedoria abraça a prosperidade. Vamos lá para Provérbios 11, 14. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz assim. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Você resolve as suas coisas sem o conselho do seu pastor, está tudo certo. Agora, quando você for resolver suas coisas e buscar o conselho, aí vai ficar tudo excelente. O certo se torna excelente. Às vezes está puxando redes vazias e insistindo em fazer do seu jeito, em vez de falar, você pode me dar uma orientação diferente? O que eu posso ampliar? A minha vida com Deus, a minha vida com a minha esposa, o que eu posso mudar aqui na minha empresa, no meu negócio, no meu relacionamento com meu filho? Onde eu posso ir jogar minhas redes? Porque o resultado das redes na educação dos meus filhos está muito vazio. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? O que acontece se não ouvir a voz de direcionamento profético para aquilo que você está sendo direcionado? Ele não sabe de nada, essa pastora, ela não tem conhecimento, essa pastora não tem experiência. Esse pastor, ele não sabe de nada, o que ele está falando? Ele não sabe a labuta, a dificuldade que eu passo, e vem falar para fazer diferente, para fazer de outra maneira, para agir, para ajustar ali outra coisa que eu estou cansado de fazer. Se você tem isso no seu coração, isso é a resistência para ir além. Você está impedindo sua família de prosperar, sua vida de crescer espiritualmente, você está impedindo o desenvolvimento espiritual, você está impedindo tantas situações na sua vida de você ir além. Quem está me acompanhando, diga amém.
E esse é o dia que você precisa fazer uma reflexão sobre o nível da sua conexão espiritual. O que você tem feito e o que você não tem feito. Esse é o dia de você abraçar a sabedoria e mergulhar na prosperidade. Quem ouve o aconselhamento vai entrar nas redes cheias, nas redes transbordantes de peixes. E isso é uma escolha totalmente sua. Isso é uma escolha de você, nessa última série, nesse último culto dessa série de conexões, você realmente estabelecer uma conexão espiritual com a autoridade espiritual. Esse é o começo de uma nova conexão na sua vida, se você entender. Deus te chama para você viver debaixo de uma orientação para algo melhor. E se você entendeu essa palavra, eu gostaria de orar por você. Se coloque de pé. E você vai identificar na sua vida quais são as resistências que você tem, te impedir de ir para as águas profundas. Eu podia falar aqui sobre muitas águas profundas, as quais o profeta disse que a água estava no joelho e depois subiu até ele estar mergulhado em águas que ele não conseguia ir além. Mas é porque as águas profundas nos trazem um relacionamento de milagre, um relacionamento de profundidade com Deus. E eu só vou conquistar e desenvolver isso se eu ouvir a voz de quem me direciona. Eu queria que você orasse por isso, fechasse os seus olhos e falasse com Deus: Deus, eu tenho resistências, eu passo os meus problemas sozinho, e eu continuo pegando redes vazias, porque tem coisas que você não vai conseguir falar com a sua esposa, tem coisas que você não vai conseguir falar com o seu esposo, nem com seu filho, nem com sua filha. O que dizer da sua mãe que saça seu pai? E você não tem ninguém, porque você escolhe não ter, mas você tem seu pastor e a sua pastora. Você tem sim como pedir conexão espiritual, como pedir direção, como pedir aconselhamento. Mas você muitas vezes não pede por causa das suas resistências, por causa das suas situações emocionais, por causa das resistências psicológicas, resistências de relacionamento, resistências espirituais que você coloca. Mas agora nessa noite, libera perdão para um pastor, talvez sou eu, que te feriu, que te machucou, e se foi, a gente pode conversar, e eu vou te pedir perdão, mas o que não pode é que você seja uma ovelha ferida. E talvez é outro pastor, você veio de outra igreja, aquele pastor te feriu, aquela pastora te abandonou, sei lá o que ela fez. Libera perdão hoje, porque isso está impedindo o seu crescimento espiritual, impedindo o seu crescimento financeiro, impedindo o seu crescimento ministerial, impedindo você de ir para as águas mais profundas. Talvez não é pastor e nem pastora, apóstolo, apóstola, mas é seu pai, é sua mãe, que te feriu, te machucou e te impede de se conectar com um pai espiritual e com uma mãe espiritual. Não busque profetas particulares, busque as pessoas que têm estabelecido uma conexão espiritual com você. Feche os seus olhos e ore. Comece a pedir perdão ao Senhor, e libere perdão também. O que fez sentido para você, eu quero que você ore. Aquilo que você sentiu Deus falando com você. Pode cantar mais alto, bem alto. Coloca na capa e fecha ela para mim lá. Vai, pode trazer, pode trazer. O Senhor está te chamando para as águas mais profundas. Ele te chama para as águas mais profundas. Quero ir mais fundo.
no lugar secreto. O Senhor te chama para águas mais profundas. O Senhor te chama para um relacionamento mais profundo, onde as águas são mais profundas, mas onde existe peixe, onde tem um lugar seguro que vai transformar a sua vida. O Senhor te chama para esse lugar de conexão espiritual. Ore sinceramente, abra seu coração e ore sinceramente ao Senhor. Perdoe aquele que te feriu, perdoe aquele que te machucou. Perdoe e comece a viver uma vida diferente a partir de agora. Levante a sua voz. O Senhor está te curando nos relacionamentos. Ele quer curar as suas emoções. Ele quer romper as paralisações. Aquilo que está te paralisando é o que vai te transformar. A resistência que você está encontrando é essa que vai te transformar. Então abra teu coração, clame ao Senhor e diga a Ele: Pai, eu amo sua presença. O meu juízo é tu em mim, Senhor. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Mas quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nós queremos te ver, Senhor. Leva-me ao lugar mais fundo, leva-me, oh, leva-me, oh, Senhor.